Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Uma semana cheia da presença do Senhor para cada um de nós. Queridos, o tema do nosso devocional hoje se chama Pura Adrenalina. Eu quero ler com vocês Marcos capítulo 4, nós leremos dos versículos 35 a 41 e depois a gente vai prestar bastante atenção no que diz o último versículo, o versículo 41. Diz assim: o título aqui na minha Bíblia diz: Jesus acalma uma tempestade. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande medo e temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, preste muita atenção nesse último versículo 41. Fala assim: os discípulos, cheios de medo e grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos, queridos, a gente vê aqui que eles também tiveram um momento de pura adrenalina ali no mar da Galileia. Quando Jesus falou para eles: vamos ali para o outro lado, do lago. Ali, queridos, Jesus, ele permitiu que os discípulos enfrentassem ventos e ondas mortais. E por que será que Jesus permitiu isso? Queridos, quando eu olho para essa passagem na Bíblia, eu vejo que Jesus permitiu isso para que ele pudesse ensinar para os discípulos que ele era o próprio Deus, que ele é o próprio Deus e ele é superior a todas as coisas criadas. Eu quero que você pense na sua vida. O medo, queridos, ele geralmente tem um propósito maior. Só que cabe a nós buscarmos Jesus e aprender a sua lição. Os discípulos, aqui nessa passagem, eles deixaram que o medo tomasse conta deles antes deles buscarem a ajuda de Jesus. Eles esperaram o barco se encher com água para falar: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Queridos, essa é a orientação do Senhor para nós. Será que nós também estamos como os discípulos? Será que nós estamos deixando o medo invadir a nossa vida e a gente fica aí desesperado e só depois que a gente lembra de buscar a ajuda de Jesus? Será que isso também não está acontecendo conosco, queridos? Será que a gente não está fazendo o mesmo papel que os discípulos fizeram? Eu quero te lembrar que quem está no barco da sua vida é Jesus. Jesus está com você no barco, não importa a tempestade que você está passando. Não importa se tem vindo um vento tempestuoso na sua vida. Não importa se o seu barco está chacoalhando demais. Não se esqueça que quem está contigo no barco da sua vida é Jesus. E Jesus, ele nos ensina que ele é Deus, ele é superior a todas as coisas. Que hoje, em nome de Jesus, nós possamos lançar fora todo medo e que nós possamos, em primeiro lugar, não se desesperar, mas buscar a Jesus. Faça o inverso, não se desespere primeiro para depois buscar Jesus. Não, busque a Jesus primeiro, quando o barco estiver chacoalhando. E aí sim, você clama por socorro.
Eu sei que nós somos humanos e muitas vezes as coisas nos desestabilizam, queridos, mas nós precisamos nos lembrar dia após dia que é o Senhor quem está no barco da nossa vida, independente do que nós estamos enfrentando. Marcos aqui nesse livro, queridos, registrou que os discípulos eles ficaram cheios de medo. Depois do milagre que Jesus tinha feito. Olha para vocês verem, eles estavam com medo antes, quando estava lá no meio da tempestade, naquela adrenalina, e eles também ficaram cheios de medo e de temor depois que Jesus acalmou a tempestade. Olha que coisa! Jesus fez o milagre, Jesus deu uma palavra de ordem e o mar, aquela tempestade se acalmou. E os discípulos ficaram com medo, ficaram com temor. Eles se amedrontaram com a tempestade, queridos, mas eles também ficaram com muito medo depois de ver Jesus calar o vento, acalmar as ondas do mar. Em nome de Jesus, que você hoje, independente se você está vivendo no mar aberto ou se você está vivendo uma outra situação complicada também, onde o medo talvez esteja trazendo momentos de pura adrenalina na sua vida, que você não se esqueça nunca que você pode sempre contar com a ajuda do nosso Deus. Não permita que o medo venha afundar o seu barco. Que você possa se lembrar disso. Quando você estiver com medo, escolha confiar em Deus. Quando você estiver com medo, escolha confiar em Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais esse devocional. Obrigada, Senhor, porque aqui a gente aprende que os discípulos tiveram medo durante a tempestade e depois eles também ficaram amedrontados quando Jesus operou o milagre. Deus, que o Senhor nos ajude a enfrentar as tempestades, as dificuldades que têm chacoalhado o nosso barco, que a gente não se desespere como os discípulos, mas que nós possamos confiar e descansar que independente do quanto o nosso barco está balançando, é o Senhor quem está dentro do nosso barco conosco e nada nos acontecerá. Esse barco não vai afundar porque é o Senhor quem está conosco. Deus, não permita, Pai, que o medo tome conta de nós. Não permita, Senhor. Nós que queremos pedir perdão pelas vezes em que a gente se deixou ser dominados pelo medo. Pai, se porventura quando o medo vier na nossa vida, nós queremos buscar ao Senhor em primeiro lugar. Que o desespero não tome conta de nós, mas que em todo tempo nós possamos clamar pelo socorro do Senhor, que em todo tempo nós possamos buscar a Tua ajuda em primeiro lugar, Senhor. Deus, nós consagramos o nosso dia a Ti e nós pedimos, ó Deus, toma conta, Senhor, toma conta do barco da nossa vida, Pai. Toma, Senhor, toma a nossa vida nos Teus braços, ó Deus, e que nós possamos descansar seguros, sabendo que o Senhor está do nosso lado. Nós pedimos a Tua proteção, nos livra do mal, nos livra, Senhor, de todos os ataques do inferno nesse dia. Nos livra, meu Pai, e que a Tua poderosa mão esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém.